Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Hoje eu recebo o Davis Rezende, ele é fundador e CEO da Conduru. Seja muito bem-vindo, Davis. Muito obrigado, o prazer é meu, uma honra estar aqui. Olha, hoje vamos falar de vagas afirmativas, também temos a questão da neurodiversidade. Estou super curiosa para saber como essa pauta é tão importantíssima para o meio corporativo, para o meio social como um todo, né? O que são essas vagas afirmativas? Sim. Vagas afirmativas, a gente, quando fala de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, a gente fala muito de que as empresas precisam trazer as pessoas diversas, porque o Brasil é diverso, os clientes são diversos, os consumidores são diversos, então a gente precisa ter a diversidade dentro da empresa. E quando a gente fala de vagas afirmativas, a gente precisa pensar muito nos grupos minorizados. Porque quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, trabalhar com esses temas nas empresas é fazer o que é certo. Sim. Não é perfumaria, não é maquiagem. Porque as empresas que trabalham com esses temas de uma forma genuína, verdadeira, são aquelas que vão realmente dar certo por dois motivos. Um, tem dinheiro em cima da mesa. Então, realmente, a diversidade, equidade e inclusão realmente é trazer resultados por conta da criatividade, da inovação. Isso é muito importante, mas também é muito importante pelo lado do ambiente muito saudável quando a gente traz a diversidade. E quando a gente fala de vagas afirmativas, é realmente você pensar nos grupos minorizados. Vagas afirmativas ou vagas exclusivas, por exemplo, para mulheres, para negros, para negras, para pessoas com deficiência, para homem trans, para mulher trans, para LGBTQIAP+, para maduros, né, que a gente fala maduros ou gerações. Então, tudo isso são vagas afirmativas. E para a gente dar certo, a gente precisa trazer essas pessoas. Tá. Definido, então, o conceito de vagas afirmativas. Agora, como criá-las? Existem políticas de implementação? A cultura organizacional tem que estar alinhada? Como é que a gente olha para essa questão da criação dessas vagas? É o ponto que eu falei agora, assim, o que a empresa quer? A empresa quer ser uma empresa diversa, porque isso está no coração da empresa, está na vontade da empresa ser realmente diversa. Por quê? Porque, de novo, é um imperativo moral da empresa, dela ser diversa. Do outro lado, a gente tem as empresas que querem aparecer só bem na foto, o famoso diversity washing, que são aquelas empresas que querem aparecer só nos relatórios anuais de sustentabilidade, para aparecer bem para os investidores, para os acionistas, e que depois elas vão ter um problema porque vai dar uma crise. Sim. Tá? E a crise ela é muito forte hoje, atualmente, né? Porque antigamente as coisas demoravam para aparecer. Hoje aparece nas redes sociais em segundos. Então, empresas que criaram uma reputação, sei lá, que demoraram décadas para criar uma reputação, em segundos ou em minutos pode perder essa reputação se não trabalhar a diversidade, equidade e inclusão de uma forma genuína e séria. Então precisa sim ter políticas, precisa ter, de novo, o país é muito diverso, a gente precisa ter grupos de afinidades. Eu gosto muito de falar dos grupos de afinidades dentro das empresas, que é importante esses grupos existirem, porque todas as empresas têm os coletivos, que a gente fala. Os coletivos são os coletivos de negros, de gays, de lésbicas, de pessoas, de grupos minorizados. Essas pessoas se falam pelo WhatsApp. Então, o importante é que as empresas criem de uma forma muito consistente esses grupos de afinidade, para esses grupos chegarem aos comitês de diversidade e inclusão e levarem as demandas para a alta gestão da empresa. Sim. Então, precisa ter política para isso. Precisa trazer essas pessoas, porque trazer pessoas diversas não é difícil. Eu posso contratar uma consultoria de recursos humanos e falar assim, olha, eu preciso de 10 negros, eu preciso de 50 mulheres, eu preciso de LGBTQIAP+, eu preciso de PCDs para cumprir a lei ou não, mas eu preciso dessas pessoas. Em 3 meses a gente traz essas pessoas. As consultorias trazem isso. Mas como é que você vai incluir essas pessoas? Então, o ponto é a inclusão. A gente precisa incluir essas pessoas. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que preparar a empresa para receber essas pessoas. E depois, as empresas precisam acolher quem está chegando. E o que eu acho muito importante, que eu sempre falo, é fazer uma mentoria para quem chega. Sim, importante. Para entender a cultura da empresa, para entender como cresce. Não é para segurar na mão a vida inteira, não. Claro. É para mostrar os caminhos. Depois, cada um
É a entrega, é a força de vontade, é a dedicação. E aí sim, não é para segurar na mão a vida inteira. Mas tem que ter políticas. E tem que ter um comitê de diversidade e inclusão também. Eu acho muito importante. E aí a gente fala diretamente do papel do líder também, nessa representatividade, nesse domínio do assunto, na abordagem dele interiormente. Exatamente. Então o ponto também do líder, das empresas sérias, é não trazer só esses grupos minorizados para a base. Sabe, os estagiários, o pessoal os analistas júniores, os trainees. A gente precisa começar a pensar também em trazer essas pessoas, esses grupos, para a liderança. Porque tem muita gente boa. Representatividade também. Então, e tem muita gente boa no mercado para a gente trazer. E muitas vezes as empresas deixam isso na conta do RH. Então, fala assim, você tem área de recrutamento e seleção, você é obrigado a trazer essas pessoas. Por que não o líder também, o CEO, o C-Level, sair da cadeira e conversar com essas pessoas nas universidades, nas faculdades e buscar talentos? Não deixar só nas costas do RH, porque tem muita gente boa em todo lugar. Tem que procurar. Obviamente, essa procura. E também, como é que se encontram essas vagas? Elas ficam disponíveis, elas têm que estar disponíveis nos canais de comunicação da empresa para com o público? Isso aí não depende se você tem uma agência de recrutamento ou se o time de RH é mobilizado para isso. Como é que funciona essa disponibilização de vagas? Depende muito do nível que você está trazendo, tá? Níveis de entradas, por exemplo, estagiários, trainees, vale muito a pena a gente ir nas universidades, ir nas faculdades. E não necessariamente nas top 3, nas top 4 universities. A gente vai em faculdades de segunda, eu não gosto de falar muito disso não, mas segunda, terceira linha, porque tem muita gente boa lá. Então, as empresas precisam ir a essas universidades, ir a essas faculdades e fazer reunião com essas pessoas. Porque as pessoas estão lá, as pessoas querem trabalhar e tem gente muito boa que não tem acesso. Então, essa é uma forma. A outra forma, sim, são consultorias que podem ir atrás dessas pessoas, indicações, consultorias, ONGs específicas que trabalham com inclusão dessas pessoas. Tem muita gente boa fazendo um trabalho bonito. Legal. Gostaria de te perguntar também se a gente pode tratar de agendas transversais na questão inclusão, porque você acaba de falar de qualificação, por exemplo. Sim. Aí a gente cai nas hard skills, como todo mundo no meio conhece, né, de recrutamento e tal, que são as capacitações ou habilidades técnicas que se interligam às soft também, que a gente pode falar já. Mas assim, é transversal essa agenda? Capacitação, inclusão e diversidade. A gente tem um entrave aí, se não é tão capacitado, se não tem acesso, também recai nessa falta de oportunidade? Tem uma frase que a Virna Myers fala, né? A Virna Myers é a vice-presidente de inclusão da Netflix, né? Uma frase bem conhecida já, que ela fala que a diversidade é você convidar para o baile, convidar para a festa, acho que ela fala, e inclusão é você chamar para dançar. Boa. Tá? E eu, como amiga minha, a gente mudou um pouco essa frase. Então, quer dizer, diversidade é você convidar para o baile, convidar para a festa, e inclusão é você chamar para dançar. Se você não souber dançar, ensina e dança junto. Então, essa é a diferença para mim completa de diversidade e inclusão. Porque se a gente traz as pessoas, os trainees de grandes universidades, e normalmente as empresas querem trazer essas pessoas, e nada contra. Dependendo do momento da empresa, você precisa realmente trazer essas pessoas. Mas normalmente as empresas querem, com inglês fluente, com espanhol, com MBA, com experiência internacional. Vai precisar disso agora? Talvez não. E se você traz os outros profissionais de outras universidades e faculdades, eles chegam aqui. Então, quer dizer, tem uns aqui e outros aqui. Se a gente der a largada chamada meritocracia, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Sim. Esses vão chegar primeiro. Então, a gente precisa preparar quem está chegando para cá. Quando estiverem iguais, dá a largada. Isso é inclusão. Sim. E essa preparação está aí, investimento em pessoal, por que não? Por que não? Então, porque às vezes eu falo com algumas empresas na minha consultoria, nós precisamos de pessoas que tenham inglês e que tenham espanhol. Eu falo, você vai precisar agora? Você tem operação que precisa disso agora? Não, talvez uns 2 anos. Ok, então traz essa pessoa, prepara para daqui 2 anos a pessoa ser fluente em inglês, em espanhol e tudo bem. Então, preparar é o ensinar a dançar. Sim. E dançar junto.
Claro, e afinal falamos também de mudanças significativas na questão de gestão de pacote de benefícios, não é? Essa questão do propósito também. Então, sempre tem como remanejar. Temos formatos de trabalhos diversos, principalmente o híbrido, que veio para ficar e está na maioria das empresas. E o pacote de benefícios, por que não rearranjar isso para viabilizar essa questão da capacitação, se for o caso, desse preparo, desse alinhamento, não é, Davis? Exatamente. Eu já conversei com jovens de origem mais humilde que estão entrando no mercado de trabalho e eles falam assim, já conversei muito com isso, já fiz palestras, já fiz conversas com esses jovens e eles falam assim, puxa, mas eu não consigo trabalhar na Faria Lima. Eu falo, mas por que você não consegue? A pessoa às vezes fala assim, mas o almoço é mais caro lá. Como é que eu vou poder pagar o almoço? O ticket de alimentação compensa para eu pagar o almoço? São coisas simples, são coisas básicas que às vezes as pessoas não pensam. Então é muito importante a gente saber, a gente está trazendo essas pessoas, como é que elas vão chegar na empresa? Eu já vi executivo falando com pessoas jovens que estão entrando, que não têm a mesma senioridade ou a mesma experiência ou a mesma formação que eles, e eles perguntam para esse jovem, mas você está vindo, você não tem vaga na garagem ainda? Eu te arrumo vaga na garagem para você parar seu carro. Ele fala, que carro? Eu demoro 2 horas para vir aqui de transporte público, eu não tenho carro. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma formação acadêmica, que eu comecei a trabalhar agora. Então, existe as pessoas precisam entender a diversidade. Sim. E o nivelamento e a necessidade desse nivelamento. Exatamente, benefícios, cursos, preparação, tudo isso é fundamental para quem está chegando. Questão geracional, quando falamos também de diversidade e inclusão, a convivência de diferentes relações no mercado de trabalho, de diferentes relações de gerações, né, no mercado de trabalho, também é algo que chama atenção muitas vezes quando comentado e tal. Quem está entrando no mercado são jovens, geração Z, que é super conectada, são os nômades digitais, não é? E temos aquelas pessoas que já têm mais tempo de experiência, de mercado e tudo mais. Como é que a gente olha para isso também? A entrada de mais jovens, sejam eles incluídos nessa questão de diversidade e inclusão ou não? É um desafio. É um desafio, mas a empresa que trata isso com seriedade, ela vai colher benefícios. Porque a pessoa mais madura, a pessoa que já tem experiência, os 50 a mais, tem experiência, sabe como lidar com a diversidade, é mais calmo, é mais tranquilo, porque já teve experiências. Chega um jovem de 19, 20 anos com aquele gás enorme, conhecendo tudo de tecnologia. A pessoa mais madura não conhece tudo isso. Então, existe essa discrepância no início de que o jovem vai achar, mas essa pessoa não conhece nada. Essa pessoa não sabe tecnologia. E o mais maduro vai falar assim, puxa, esse menino aqui está começando agora, ele não sabe de nada. Com o tempo, existe uma troca. Se a empresa tiver paciência, se conversar com as pessoas, tiver um RH engajado, essas pessoas vão trocar muita coisa. O conhecimento do jovem que está chegando de tecnologia e a maturidade de quem já passou por isso, que vai ser o mentor dele. Isso é muito importante, você ter uma pessoa experiente como mentor de quem está chegando. E depois de um tempo você vai ver que eles estão amigos, que eles se falam, que eles trocam ideias, trocam experiências. Tem adaptação, tem que desenvolver, trabalho em grupo. Hoje a gente precisa falar muito em trabalho em grupo. Eu sempre gosto, quando toco nesse assunto, já até comentei aqui, eu acho, em algum programa, uma frase que eu ouvi e eu não esqueço, que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Sim. Então, por que não olhar para o copo meio cheio e ver justamente essa contribuição, essa troca tão positiva que você acaba de falar entre gerações? Por que não? O que impede? Nada impede. Nada impede. Vamos abrir Nada mente. impede. Mindset aí mudando total. Agora, Davis, neurodiversidade. É algo também que eu gostaria de te ouvir, porque isso desperta, claro, também a curiosidade de gestão, de questão organizacional, para tratar colaboradores neurodiversos. O que seria essa neurodiversidade? O neurodiverso, eu sempre falo que é uma pessoa que tem uma diversidade neurológica, passando por aí. O que é o neurodiverso? É aquela pessoa que teve uma experiência diferente, teve uma... não é uma doença, primeiro, tá? A neurodiversidade não é uma doença.
A neurodiversidade, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser, por exemplo, uma pessoa com autismo, né? Que é a síndrome do espectro autista, etc. Ela é uma pessoa neurodiversa, sim, mas ela não é uma pessoa doente. Né? E quando a gente percebe isso nas empresas, os neurodiversos, tem muitas situações que eles precisam ficar num espaço mais silencioso, num espaço com uma iluminação adequada, no espaço deles. E no momento que a gente respeita o espaço deles, muitas vezes eles produzem mais que os outros. E eu não vou falar os normais, porque eu não sei quem é normal. Sim. Né? Não é para falar disso, né? Quer dizer, não é essa a realidade, mas eles são diferentes e a gente tem que respeitar essa diversidade. O neurodiverso, ele só tem uma diferença, ele é uma pessoa diversa. Neurologicamente falando, não é uma doença. Não é aquela pessoa com deficiência, não é aquela pessoa que tem uma dificuldade motora, um cadeirante, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção de algum membro. A gente, quando vai num transporte público, a gente às vezes olha, né? Espaço reservado para pessoas com deficiência. A gente não olha espaço reservado para pessoas com neurodiversidade. Sim. Porque não é a mesma coisa. Né? Uma pessoa neurodiversa... Esse é paradigma. É um paradigma. Então, tem muitas pessoas, tem muitas empresas que trabalham isso com uma dignidade e respeito. Quando eu falo isso, eu falo muito respeito e bom senso. Quando a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão. E é respeitar as pessoas. É o autismo, Asperger, temos também TDAH. TDAH. E o diagnóstico tardio. Recentemente saem reportagens, matérias falando sobre como adultos estão sendo diagnosticados agora, com esse tipo de aspecto. Depois de um tempo, e passaram a vida inteira com isso, né? Então precisam ser respeitados, são ótimos profissionais. De novo, às vezes precisam de um espaço adequado, precisam de uma iluminação adequada, de um silêncio para produzir melhor. É só identificar isso. Sim, claro. Né? E dar espaço para todo mundo. Falando não só dessa questão da neurodiversidade, mas também agora da saúde mental dentro das colaborações, que eu acho também super importante falarmos a respeito desse olhar, dessa atenção dada não só pelo RH, mas também pela liderança, enfim, pela organização como um todo. Saúde mental pós-pandemia, sabemos que a pandemia, né, impactou drasticamente essa questão. E aí, qual a importância de também falarmos sobre isso? Isso precisa ser muito aberto. As pessoas precisam falar sobre isso. É importante que uma empresa, principalmente uma empresa média e grande, que ela tenha espaço de diálogo, que pode ser um canal externo até, que possa receber alguma necessidade dessa pessoa. Porque quando a gente fala hoje que as pessoas estão voltando para o ambiente de trabalho pós-pandemia, tem muitas empresas que querem as pessoas presencialmente. Dependendo da empresa, dependendo da atividade, até é necessário que a pessoa esteja de volta. Mas tem gente que não quer voltar. Tem gente que adorou trabalhar em casa. Trouxe alguns pets, teve filho, tem filho, então precisa de um tempo, precisa de um bloqueio nas agendas para passear com o pet, para dar comida para o filho, para brincar com o filho e continuar trabalhando depois. Então não quer voltar. Por outro lado, tem muita gente que quer voltar pela solidão. Porque está afetando a saúde mental. Então a pessoa quer voltar. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que perguntar. Ela tem que saber quem quer voltar ou não. Sim. E quando voltar. Às vezes não dá para voltar 5 dias por semana. E tem empresas que devolveram plantas, devolveram escritórios, devolveram andares na pandemia, que hoje, se todo mundo voltar a trabalhar, não tem espaço. A composição dos prédios comerciais e... Não tem espaço. Mudou. Então, assim, puxa, vamos lá, quem vai trabalhar segunda, quem vem terça, quem vem quarta, quem vem quinta, quem vem sexta? Então, dá para fazer isso de uma forma muito adequada, perguntando. E tem gente que não quer voltar, e tem gente que precisa voltar. Sim, e é essa linha mental. Tênue que pega bastante. Exato. Né? Falando das soft skills, que são as habilidades socioemocionais, também, né? Estamos nessa linha já de saúde mental, por que não falar sobre elas? Sim. Muita gente fala que hoje admite-se ou recruta pelas hard e demite-se pelas soft. Sim. E é aquela capacidade ou não de você conviver em grupo e em harmonia. Soft skills. Porque o hard skill é a entrega. Eu sempre falo isso, é a entrega, é a meta, é dar resultado, etc. E os soft skills é como você faz isso. O como você faz isso é a cooperação, o trabalho em grupo, a educação.
É você falar bom dia, boa tarde, é você olhar no olho, é você agradecer a pessoa. Agradecer um trabalho bem feito, elogiar as pessoas. Soft skills é uma coisa muito difícil de você treinar a pessoa. Mas você consegue fazer com que elas assim coloquem isso para fora, porque não dá para conviver dessa forma como você falou. A gente contrata pelo hard skills e depois você vai demitir, porque a pessoa não tem soft skills. Adaptação. Tem adaptação, tem que desenvolver, trabalho em grupo. Hoje a gente precisa falar muito em trabalho em grupo. Né? Obviamente tem algumas atividades que a pessoa senta no computador e não quer e não precisa falar com ninguém. Mas eu duvido que ela consiga isso fazer por muito tempo. Né? Ela vai precisar conviver com gente. Ela vai precisar almoçar com alguém. Ela vai precisar tomar café com alguém. Então ela precisa conviver. Né? E eu sempre falo isso, né? Às vezes eu misturo um pouco isso, eu raspo na ética. Eu gosto muito de falar sobre ética no ambiente de trabalho também. Então, para mim, a ética é sempre a arte da convivência e da coexistência, que é falar de soft skills. Com certeza, olha, boa denominação. Agora, orientação principal para as empresas. Existem setores que são mais ou menos propensos para todas essas pautas que a gente trouxe até aqui, a começar pelo começo, né, de inclusão, diversidade. Como é que a gente olha para os setores? Setor da saúde, setor da tecnologia, como é que ficam essas áreas em termos de mais ou menos capacidade de aderir a essa pauta deles? Pauta de diversidade e inclusão, por exemplo. Existe uma lenda, eu diria que é uma lenda, que empresa de tecnologia é extremamente masculina. Que as mulheres não conseguem chegar nas áreas de tecnologia. E muitas empresas, a gente olha, realmente tem muito mais homens do que mulheres nas áreas de tecnologia. Por que você não traz essas mulheres para a área de tecnologia? Invista, de equidade de invista, gênero. insista. Precisa ter um percentual adequado de você mesclar tudo isso. Né? Da mesma forma, negros. Né? Como é que você... eu não consigo... Quantas empresas falam, mas eu não consigo trazer pessoas negras qualificadas? Você procurou? Existem. Procura que existe. Se não achar, treina, prepara essas pessoas. Então, as empresas, por exemplo, de tecnologia, tem muito isso de que a gente não consegue trazer mulheres. Prepara, você vai encontrar. Áreas de saúde, né, que você mencionou, é muito mais feminina. Acaba sendo em hospitais, laboratórios, etc., a gente vê muito isso. Mas, assim, por que não você mesclar isso cada vez mais? Tem, por exemplo, áreas de saúde, eu já me deparei com isso, de que um paciente não gosta de ser atendido, por exemplo, por um enfermeiro trans, um homem trans. E o oposto verdadeiro. Se é uma mulher trans que está sendo atendida, às vezes não tem um profissional que quer atender essa pessoa. Tudo bem, aqui a gente pode falar do código de ética, disso, que todos têm que atender todo mundo, mas existe uma necessidade de você preparar as pessoas. Porque todo mundo é ser humano. Sim. Todo mundo é ser humano. Às vezes eu falo muito disso, né, também do negro, porque eu nasci negro, eu sou negro e eu vou morrer negro. Então eu falo muito disso também. Quando a gente traz isso para a pauta, para a discussão, a gente fala assim, puxa, mas não tem espaço para o negro? Não tem? Tem. Olha, você vai ter. Comece a trabalhar com eles e inclua essas pessoas. Prepare a empresa para recebê-los. Mentora essas pessoas, faz uma mentoria. E às vezes eu falo até da mentoria reversa, do executivo ser mentorado por uma pessoa que está chegando. Invertendo isso, porque não adianta aquele diretor ou aquele vice-presidente fazer uma mentoria de um negro ou de um grupo minorizado. Ele é a pessoa que vai fazer a mentoria e não conhece necessariamente a vida dessa pessoa. E às vezes eu falo, por que não faz a mentoria reversa? Tem um encontro sempre do mentor com o mentorado, mas por que não também ter encontros do mentorado com o mentor? Para mostrar a vida como ela é. Sim, e aí muda aquela questão da não só liderança deixar de ser vertical e passar mais a ser horizontal. Mais horizontal. E aí você aproxima líderes e fica aquela questão também do feedback reverso e tudo mais.
feedback de 2 mãos, né? Eu falo muito de respeito, justiça e bom senso nessas empresas. Precisa ter. Importantes palavras. Olha, a gente está quase chegando no fim do programa. Não acredito. Passou muito rápido. Não acredito. Papo. Tá bom, é porque passou rápido. Ou passou rápido porque tá bom. David, só para a gente finalizar, Sim. Dicas, orientações, fica à vontade para suas considerações finais para quem nos assiste. Eu gosto muito de falar, eu falei um pouco disso antes, eu gostaria até de reforçar. A gente precisa respeitar as pessoas. Eu sempre, quando converso com alguém, eu olho no olho das pessoas. A gente precisa olhar no olho das pessoas, a gente precisa agradecer, a gente precisa cumprimentar, elogiar, porque nós somos seres humanos. Às vezes, quando eu falo com algumas outras pessoas, a gente fala assim, mas a raça negra, a raça indígena, a raça amarela. Eu falo assim, não, a raça é humana. Todos nós somos seres humanos. E a gente precisa tratar todos os seres humanos como seres humanos. Somos diferentes? Somos. Que bom que somos diferentes, mas somos todos seres humanos. É isso aí. E muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que aqui. Agradeço. Gratidão e bom trabalho sempre para você. Muito obrigado. Obrigada. Para você que nos acompanha também, é ótimo sempre ter sua companhia. Lembro que pelo YouTube Band Jornalismo tem o programa disponível e na sua plataforma de áudio utilizado, o nosso podcast. Até o próximo, que tem vaga.